Boa noite, queridos. Nós estamos mais uma transmissão do nosso PG. Gostaria de falar para você sobre essa série de mensagens que Deus colocou no meu coração, que chama Desafiados. E nós vamos tratar de desafiados a se reinventar. Nós somos isso que nós estamos tratando na igreja já por 2 domingos. Eu gostaria de pontuar algumas coisas com você. Com certeza você e eu, nós estaremos aprendendo e vamos ver o que nós precisamos mudar e aonde nós precisamos nos reinventar. Primeiro eu quero dizer que o texto que nós escolhemos está no livro de Atos, uma situação, no capítulo 4, uma situação em que João e Pedro, eles passaram. Depois que Jesus Cristo foi levado à crucificação, julgado, levado à crucificação, foi morto, no 3º dia ele ressuscita e ele aparece para os discípulos e tenta colocar ordem na casa, tenta colocar os discípulos no trilho. E aí depois ele é assunto aos céus e os discípulos ficam sem Jesus e agora está Pedro no comando da igreja e os outros discípulos que sobraram. Judas agora já morto e Pedro restaurado. Então, o que eu quero dizer para vocês é sobre a atitude de Pedro e de João, porque eles tiveram que se reinventar para sobreviver, para levar o cristianismo adiante. E nós, como foi tratado no domingo, nós também depois da pandemia, durante a pandemia, tivemos que fazer a mesma coisa. Tivemos que nos reinventar, como aconteceu com os restaurantes, como aconteceu com outros segmentos que nós estamos acostumados, supermercados. Eu lembro que durante a pandemia eu ia no Costco, era o número de pessoas para entrar. Eu lembro que os restaurantes fechados, eles levavam para nós comida. As escolas tiveram que se reinventar, a igreja teve que se reinventar. Então, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, para nós nos reinventarmos, como eu disse no domingo, nós precisamos mudar para sermos relevantes. Porque se nós não mudarmos, nós vamos cair na irrelevância. Então, eu gostaria já de dizer para você o seguinte, o apóstolo Pedro, ele teve que fazer umas mudanças na vida dele. Aquele apóstolo que era briguento, aquele apóstolo que falava demais, aquele discípulo, apóstolo não, aquele discípulo que era briguento, que falava demais, aquele discípulo que tinha atitudes violentas, agora, já diferentemente, já depois de ter sido perdoado por Jesus, era agora um apóstolo que fazia milagres, maiores milagres que até mesmo que Jesus fez. Porque o texto não fala isso que nós estudamos, mas nós temos episódios na Bíblia, no livro de Atos, que as pessoas colocavam os aleijados, colocavam os pobres, os leprosos, colocavam as pessoas enfermas e a sombra de Pedro passava e curava as pessoas. Então ele teve que fazer mudança. Ele teve que ser uma nova pessoa. Hoje, se você não sabe, Pedro até é idolatrado. Então quero já fechar essa parte já perguntando para você o seguinte, quais são as mudanças que você propõe para as pessoas que estão no seu grupo e quais são as mudanças que você deve fazer para que a gente veja que você se reinventou? O que precisa ser mudado na sua vida? Então esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto da mensagem que foi hoje, domingo, que passa em Atos capítulo 4, verso 18 a 21, que fala que Pedro e João foram levados ao cárcere porque estavam fazendo milagres. E aí as autoridades judaicas, elas soltaram porque não podiam bater neles, porque havia uma pressão do lado de fora, uma multidão do lado de fora esperando os apóstolos, agora já apóstolos. E aí o que acontece é que aquelas autoridades judaicas, o sumo sacerdote e todos os outros fariseus, estudiosos, escribas, eles pediram para eles, nós vamos soltar você, mas é o seguinte, mas só que é preciso que vocês entendam algo, vocês não podem falar mais desse Jesus. E Pedro responde assim a eles, julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer os senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então, esse é o segundo ponto. Se nós queremos nos reinventar, primeiro nós precisamos mudar a nossa vida. E segundo, encarar os problemas que estão vindo agora na nossa direção nesse exato momento.
Eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando, mas você precisa enfrentar. Pedro e João seriam uma mola que impulsionaria o evangelho até aqui hoje, ou eles seriam uma trava que pararia o evangelho, mas eles optaram por serem a mola que impulsionou o evangelho e nos atingiu. Então eles fizeram o papel deles, com excelência, porque Pedro, ele se reinventou. Num sermão ele pregou, 3.000 pessoas se converteram. No outro segundo sermão, 5.000 pessoas se converteram. Então Pedro foi a pessoa que, ele, além disso, fez maiores milagres que Jesus e mais. Ele desafia as autoridades e hoje é uma pessoa idolatrada. Então nós precisamos, queridos, como membros da igreja do Bridge Ministry, nós precisamos ter coragem, encarar os nossos desafios. Você precisa encarar. Quais são os seus desafios? Doença, documentação, divórcio, inglês, a língua, pessoas, parentes, certo? A sua vida espiritual que não vai para frente? Eu não sei. Mas você pode discutir aí nesse grupo quais são os desafios do momento que você está enfrentando. Olha, eu quero dizer para você que Pedro enfrentou todos os desafios. Pedro enfrentou a morte como Jesus, perdeu a vida dele, mas ele passou o evangelho e cumpriu o que ele tinha que cumprir. Você, da mesma forma, meu querido, você precisa cumprir tudo aquilo que está determinado para cumprir. E eu quero recapitular as duas perguntas que eu fiz para vocês. A primeira, quais são as mudanças que vocês podem fazer para melhorar a vida de vocês? E segundo, quais são os desafios do momento que vocês estão enfrentando? Dividam essas perguntas com o seu grupo e que você possa ter uma noite abençoada depois que você terminar esse momento com esse grupo maravilhoso que você tem. Nossos grupos estão voltando presencialmente, o meu grupo voltou e foi muito bom encontrar com os meus amados. E assim, devagarzinho, nós vamos entrando no eixo. E eu espero que você encare o desafio que a pandemia e faça mudanças que a pandemia trouxe, certo? E que você precisa agora mudar. Então, lembre-se das programações da semana, lembre-se dos homens que nós temos 1º de maio, às 9h30, homens, nós precisamos que você esteja conosco. Vem aqui, nós vamos ter um churrasco esperando você, a palavra de Deus vai ser uma bênção. Então aí está o desafio para você nessa semana. Beijo, 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 lembrando sempre, Pastor Ribamar, se Deus é por nós, quem será contra nós?